Aí a minha mãe fala isso, né? Alguém fala com essa, mas dona Nezinha, você tá plantando essa fruta aí, você não vai colher, porque ela já tem 84 anos, ela fala assim, mas alguém vai colher, meus netos vão colher. Olá pessoal, nós estamos fazendo um episódio muito diferente, muito bacana, num lugar sensacional. Quem não veio aqui ainda tem que vir para conhecer a energia desse lugar aqui. Fantástico, né? A gente começa chegando aqui vendo umas plantas incríveis, fantásticas e um ambiente com certeza extraordinário. Estou aqui com a Mazé Doce, nós vamos descobrir a história dela, como que é essa história de sucesso que chegou nesse sucesso de hoje. Muito obrigado por nos receber, Mazé. Imagina, Kilder, eu que agradeço vocês de vir aqui pra gente bater esse papo. Gente, e em partes o Kilder tem razão, viu? Porque aqui é o lugar mais doce do Brasil, é aqui no Mazé Doces, né? Então é tudo doce por aqui. E por falar em doce, Kilder, a gente vai bater esse papo e eu vou fazer uma deliciosa geleia de laranja enquanto converso com o Kilder. Olha que legal, hein? Então quem sabe faz ao vivo. Ah, né? Com certeza! Mas então eu queria que você começasse a contar, né, como que surgiu essa paixão pelo doce, né? Como surgiu a paixão por esse negócio. Então enquanto a gente vai começar, eu vou te responder. Deixa eu ligar o fogo aqui, que a gente vai aproveitar e vai começar com a nossa receita. Peraí, vamos começar aqui. Ó. E aí, Kilder, gente, é o seguinte, nesse bate-papo aqui, a gente vai fazer uma deliciosa receita de geleia de laranja. Claro que eu não comecei com esse doce, né, Kilder? Mas a gente vai usar favelas de laranja, olha, é uma maravilha para fazer uma geleia. E essa laranja é selecionada, hein? É, por isso que nossa geleia de laranja é tão saborosa, que nós usamos o favelo da laranja. E aqui a gente tem uma mistura que é casquinha de laranja, que a gente vai acrescentar nessa geleia. Bom, e açúcar, né? Então, vamos deixar ela aqui fervendo e vamos bater o nosso papo, Kilder. Enquanto a geleia vai ficando pronta. Bom, chique, então, como você me perguntou, eu comecei por uma necessidade. Por isso que eu comecei a fazer doces, né? Isso era 99, antes eu nasci na roça, cresci na roça, me casei, vim morar aqui na cidade. Aliás, fui morar numa outra roça e depois de um tempo lá a gente resolveu vir para a cidade. E aí, chegando aqui, eu desempregada, comecei a procurar emprego, fui trabalhar numa agência bancária. Eu cuidava da limpeza da agência e depois fiquei desempregada, perdi meu emprego quando eu volto da licença maternidade, fiquei procurando emprego pela cidade de Carmópolis, não consegui. E até que eu decidi fazer doces. E foi aí que eu comecei a fazer doces, e eu não comecei fazendo doce de frutas, que é curioso, né? Eu comecei fazendo doce de amendoim e vendendo nas ruas de Carmópolis. E assim, não parei de fazer doce mais, eu lembro que naquela época eu cumpri a prazo açúcar, leite e amendoim. Fiz uma receita de doces, né? Saí nas ruas para vender, ganhei R$20. E percebi naquele momento que eu mudaria o rumo da minha vida, porque eu mudei mesmo. De lá pra cá nunca mais parei de fazer doces. Você ganhou um não muito importante na sua vida, né? Se você tivesse sido empregada naquela época, talvez você não teria. O que você acha? A importância desse não na sua vida? Na verdade, tudo acontece, eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Se eu não tivesse vivido tudo aquilo, perdido meu emprego, ficado desesperada procurando outro trabalho, eu não chegaria nesse ponto de fazer doces. Né? Então, foi um não que eu recebi, mas que foi transformador. Ele transformou a minha vida. Pois é importante esse nosso bate-papo, porque a intenção aqui é inspirar novas mulheres empreendedoras, novos homens, né? Novos empreendedores por aí. E esse início passa um pouquinho ali de dificuldades, né? Muitas dificuldades, né? E para você ter uma ideia, eu não tinha dinheiro, porque eu comecei meu negócio com R$0. Eu não tinha pouco conhecimento sobre doces, né? E não tinha entendimento de empresa, não tinha nada. Eu só tinha uma necessidade. Porque às vezes as pessoas ficam esperando uma oportunidade para começar um negócio, enfim. E a gente tem que começar com aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem um pouco de conhecimento e evoluir. Porque isso transforma as nossas vidas. Com certeza. E como surgiu então a ideia de sair do doce de amendoim para o doce atual de hoje? Então, foram alguns meses vendendo doces nas ruas, né? Eu falo que até que um dia eu tive uma brilhante ideia, que foi a melhor ideia da minha vida. Eu falei, vou vender doces lá na Leiteria Nevada, que é essa lanchonete que fica aqui às margens de 381.
E eu fui levar para vender esses doces que eu fazia doce de leite de amendoim. E chegando lá, o proprietário me desafiou a fazer fruta cristalizada. E aí era um doce que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha comido, nem sabia o que era, mas eu me propus a fazer, porque eu percebi ali uma grande oportunidade no negócio. Isso em 2000, mais ou menos, 99 para 2000. Isso foi em 99, a gente está falando de março até julho de 99. Então, e aí eu voltei de lá com essa ideia, fui aprender a fazer fruta cristalizada, fiz, não ficou muito bom, esse mesmo cliente não aprovou, mas eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar, fui ver o que era, e até que em setembro, eu mandei, no final de agosto, início de setembro, eu mando para ele uma prova de uma mamão e abóbora cristalizada, que eu tinha feito, ele aprovou, e aí foi um grande começo, né, porque eu conquistei um grande cliente. E lá foi as portas para todos os outros clientes que surgiram aqui no Rosa Doces. Pois é, agora para a gente entender, né? Hoje é muito fácil a gente entrar na internet, você tem várias receitas, né? Que a pessoa pode ali se inspirar e tudo. Naquela época a gente não tinha essa internet acelerada como hoje, né? A gente não tinha internet, né? Para você ter uma ideia, eu não tinha nem telefone na minha casa. Então, tudo era através de recado, de ir lá para pegar o pedido. E só fui ter um computador e ter internet depois de 2004. De 99 até 2004, que eu levei todo esse tempo de 99 até 2004 para pagar a minha dívida de R$5.000 que eu fiz para construir minha primeira cozinha. E aí que eu fiz o Empretec e eu volto do Empretec, como a gente tinha conversado antes, com todas as minhas características empreendedoras aguçadas. E aí que nesse momento, eu decido que vou comprar um computador. E aí o computador chega e a internet começa a chegar também na minha vida. Mas eu tinha passado o quê? 5 anos do primeiro tacho de doces que eu fiz e saí nas ruas para vender. E aí as coisas foram mudando, né? Porque eu pude ter um computador naquela época, depois que eu paguei a dívida, ter internet. E aí que eu pude pesquisar mais, né? Buscar mais e aprender mais, enfim. É interessante que a maioria das pessoas que eu entrevisto fala da importância do Sebrae no decorrer do empreendedorismo, né? Eu também fiz Empretec em 2004, no mesmo ano que a gente estava conversando aqui, e foi uma virada de chave na minha vida também, como que a gente observa o tanto que a gente desconhece do empreendedorismo, das ferramentas, e como que depois disso a gente começa a ter um olhar diferente para o negócio, né? Porque você tem que transformar uma coisa em um negócio, você vai ter que vender aquilo ali, tem que dar um lucro para a empresa crescer, né? Com certeza, porque olha, quando eu comecei a fazer os doces, né, eu não tinha noção de que eu podia ter um negócio. Eu apenas queria fazer doces para minha necessidade. E até que quando eu ligo para o Sebrae, a importância que tem o Sebrae na vida dos empreendedores. E aí eu ligo para lá para o 0800 e eu achava que eles fossem me dar receita de doce, sabe? Você tinha tamanha ingenuidade diante, né, do empreendedorismo. E aí a atendente não me entendia, eu não entendia ela, e ela me manda, pega meu endereço e me manda um ponto de partida. E ela me fala de um curso que ia ter, que era aprender a empreender. Acontecia às 5h40 da manhã, e eu fui fazer esse curso pela TV. Quando eu fiz aquele curso, foi que eu tive um encontro com a palavra empreendedorismo. E aí eu vi que eu podia mudar a minha vida através do meu negócio. Aí eu recebi o ponto de partida, eu não entendia o que estava acontecendo, né? Olha, tá vendo? Ficou bonito, hein? Tá se transformando, olha. Como é que tá bonito. Olha só. Aí eu fui buscar conhecimento, tive que voltar a estudar para entender aquele ponto de partida. E ali aquilo ali foi um divisor de águas, né? Foi tudo que pôde acontecer, porque eu falei, eu posso ter um negócio. Mas a jornada não foi tão simples, né? Mas a gente seguiu. Mas é muito interessante, né? Como se diz, é o gatilho que surgiu ali, né? Olha, isso aqui é interessante. E tinha muitos, né, na TV, né? Não tinha internet, mas a TV tinha esses programas, né? Sempre começava cedo, então a gente puxa também, né? Empreender, a gente tem que, acaba que dorme tarde e acaba acordando cedo também, né? Porque sempre tem coisas boas nesses intervalos, né? Com certeza, né? E quando a gente quer, a gente busca e não importa a hora. E eu não tinha hora, porque veja bem, eu tinha 2 filhos pequenos, né? Eu tinha R$0 quando eu comecei, só uma vontade muito grande de fazer diferença. Então não importava, eu estudava, então eu cuidava da casa, então segunda eu dava uma geral na casa, terça, quarta e quinta eu fazia doce, e na sexta eu saía nas ruas para vender. Eu e minha filha Tizá, eu de um lado e ela de outro, a gente vendendo doces, né? E aí, só aquela vontade de fazer a diferença é que eu fui fazendo a diferença.
e sem medo, né? E sem incomodar. Às vezes a gente vê uma pequena dificuldade, você fala assim, vou deixar isso para depois, porque não é assim, você não pode ter medo, você tem que ter muita coragem e determinação para seguir em frente. Que é assim que funciona. O caminho é por aí, né? E os filhos seguiram com você aqui, como que... Sabe, querida, eu falo que uma das maiores conquistas dessa minha trajetória de 23 anos fazendo doces foi ter tido a oportunidade de criar meus filhos junto comigo, né, no meu negócio, saber que hoje eles amam o que eu amo fazer. Fiz a área de administração, estudou, voltou, trabalho aqui. O Gabriel cresceu já desde pequenininho, porque tinha 2 aninhos, quase 2 aninhos quando eu comecei. E ele cresceu nisso aqui, então ele conhece tudo de produção, de fruta e tudo mais. Eu precisava ficou na parte administrativa. E aí eles cresceram junto comigo. E isso para mim é muito gratificante, né? Ver eles hoje juntos, somos nós três, empenhadas em realizar o nosso propósito, né? Que é tornar a Mazé Doces uma referência em doces artesanais de frutas no Brasil e no mundo. Então a gente trabalha junto aí com esse nosso propósito, nesse nosso sonho, e caminhamos aí. É muito legal. O que você disse das pessoas, assim, crescer, o filho crescer dentro do negócio da empresa, da família, né? Porque teve um dia que eu fui fazer uma palestra em Araújos, eu observei lá no churrasquinho lá, estava o pai e a mãe trabalhando no churrasquinho, eram os donos, tinha acabado de montar, e o filho brincando lá. E esse filho cresce lá, né, no trabalho dos pais. Então o que ele aprende com a vida? Que trabalho é gostoso, que é divertido. É porque quando a gente vê uma pessoa igual você, feliz, trabalhando, vê que não trabalha hoje por necessidade, é por prazer, é por gostar do que faz. E isso você passa de pai para filho, né? Então os seus filhos com certeza herda essa questão assim, do trabalhar, do como que isso é gostoso e importante para crescer, né? Com certeza, porque tem uma coisa que eu ouço e que se eu pudesse dar um conselho para os pais, é nunca dizer assim, não quero que meu filho faça o que eu faço. Porque isso é difícil, é desafiante. Isso você inibe a criança, né, o jovem ali, de ter uma referência em você, de ter um trabalho legal e saber que trabalho não é só trabalhar. Trabalho é amor, é paixão, é que tu te envolve todos os dias aí. E eu acho que se os pais... E a gente vê hoje perder muitas profissões, muitas artes, né, muito trabalho fica perdido porque os pais não passam para os filhos. E isso é ruim. Às vezes passa só dificuldade, né? Passa só dificuldade. É aí a criança... Você não sabe tanto que é difícil para ganhar isso, né? E vai colocando aquelas crenças, né? A criança cresce com aquilo ali e não é legal para ninguém. Eu hoje sou muito feliz de ter os meus filhos junto comigo e ver quanto eles são empenhados, né? Em fazer dar certo o nosso negócio, o nosso sonho. E eles são muito gratos a Mazé Doces, gratos a mim, porque isso transformou as nossas vidas, né? Os doces tiraram a gente de uma vida extremamente desafiante, né, difícil, para uma vida muito confortável, graças ao nosso trabalho juntos. E agora assim, a gente batendo papo, você fazendo doce aqui, dá para ver que são horas e horas de voo, pilotando ali e aprendendo sobre essas receitas, né? É uma arte, né? A vida se compara a um doce. Por quê? Para você fazer um doce de qualidade, você precisa de fruta. Tá vendo como é que tá em perfume? Gente, tá um perfume maravilhoso aqui. O cheiro tá incrível. Sensacional, né? Olha, para um doce chegar no tacho, às vezes as pessoas vão degustar um doce, ela não tem noção, mas tudo é tempo, tudo é paciência. Porque primeiro o produtor, a gente mesmo vai lá, planta a fruta. Quanto tempo demora para dar? Né? Uma laranja, uma jabuticaba? Nossa, isso é longo, né? Aí ele dá e você tem que esperar o tempo certo para a colheita da fruta. Você colhe e ela vem do processo. Como o nosso trabalho ele é todo artesanal, tudo é manual, né? A gente tem todas as etapas, e aí você tem que preparar a fruta para depois levar para o tacho, ainda esperar muito tempo aqui, para só então o doce ficar pronto para as pessoas saborarem. Isso aí resume a vida nossa, né? A vida nossa Às vezes a gente quer as coisas muito rápido, quer começar uma coisa e ter sucesso rápido, né? E não é assim. Não é assim. Pode se comparar ao doce, né? Tudo precisa de tempo, de paciência, resiliência. Que eu falo que todas as vezes que eu vou contratar alguém, eu tenho que observar se aquela pessoa tem resiliência. Porque você imagina a gente com milhares, né, de jabuticaba, você descaroçando, tirando o caroço de uma por uma para transformar num doce delicioso. Essa geleia de laranja, ela é feita com favelos de laranja. Então você tem que tirar as membranas, tirar só o favelo ali para você transformar numa geleia saborosa. Então, a vida... O jabuticaba tem que tirar a sementinha de cada A gente tira uma por uma, deixa uma bolinha e transforma numa compota deliciosa. Parece que é simplesmente colocar na panela aí, né? Não. E aqui, se a gente for voltar nas raízes, então, para um pé de laranja, dar uma laranja,
né, que vai virar um doce depois. Quantos anos foi que esse pé laranja cresceu aqui, né? Pé de jabuticaba nem se fala então, diz que é uma das plantas que mais demora a jabuticaba, né? Hoje, né, já tem um outro processo de produção que adianta, né, esse tempo de produzir da fruta. Uma laranja normal, assim, se você pegar uma semente e plantar, você que gosta de plantar, né, uma semente, ela demora de 7 a 10 anos para produzir. Uma laranja campista, você pegar a semente e produzir. Hoje, enxertado, tudo com as tecnologias, é de 2 a 3 anos, mas é um bom tempo. Mesmo assim, é muito tempo, né? Aí, quer dizer, e uma jabuticabeira, você consegue já comprar até agora, já frutificando, porque o tempo evoluiu, mas no passado era 20 anos para jabuticabeira, 10, 20 anos. Você imagina, você 10 anos você esperar, 20 anos para você ter abundância em frutas, é muito tempo, né? Por isso que era coisa que passava de pai para filho, né? Você já estava lá na fazenda lá, que já tinha as plantas de muitos anos, que já uma estava morrendo, já estava plantando outra, já estava crescendo, né? E fazendo de geração para geração. Né? Aí a minha mãe fala isso, né? Alguém fala com essa, mas dona Nezinha, você está plantando essa fruta aí, você não vai colher, porque ela já tem 84 anos, ela fala assim, mas alguém vai colher, meus netos vão colher. E a gente tem que pensar assim. Se a gente não pensar assim, quem ia colher, né? Se a gente pensar só na gente, não é só no que a gente está aqui a gente não ia plantar. Não ia ter essa tradição, né? Verdade. Ó, tá vendo? Nosso papo foi acontecendo. E a nossa geleia... Tá chegando no ponto. Já chegou no ponto, ó. Olha aqui, né? Ficou pronta a nossa geleia. Olha como é que ela tá linda. Tá vendo? Viu o cheiro? Já tô desligando aqui o fogo. Ó, pode experimentar aí, pode mexer pra você ver. Pode fazer assim, ó, o ponto pra você ver o ponto, olha. Tá bonita, não tá? É fácil não, viu? Chegar nessa qualidade aqui. Pra chegar... E o tacho também é maravilhoso. O tacho de cobre é incrível. Pra fazer um doce de fruta é sensacional. Eu tenho um amigo que fala assim, gente, bora, vamos mexer o doce, vamos mexer o doce. Quando você tá começando a ficar meio parado lá de serviço, não, bora, vamos mexer o doce. Bom. Porque se parar dá problema, não dá? Dá problema, dá rapa, né? Bom, tá vendo? Tá pronta. Olha só. Agora é só a gente colocar numa gente, vocês têm que um dia vir cá ter essa experiência aqui, viu? Boa, né? Como que surgem essas delícias? Você sabe que a gente tá pensando, desde o início você deveria ter te colocado aqui pra mexer o tacho, pra me folgar, né? Enquanto eu falava. Pois é, né? Eu tô aqui só perguntando, né? Mas ó, agora você já sabe fazer, né? Agora já sei. Agora vai ser fácil. Eu vou fazer palha depois pra ver. Então vamos desligar aqui. Já tá no ponto? Tá no ponto certo. Mas então, agora você desligou porque chegou no ponto. Mas vai que passou do ponto, o que acontece? Geleia assim é delicado, né? Um geleado como esse aqui, a gente ainda conserta. Mas quando é a geleia mesmo, perdeu o ponto, desandou. E aí você pode me perguntar, qual a diferença da geleia? É simples, ó, pra você que não sabe também, tudo que tem pedaços de frutas, normalmente é geleado. E uma geleia de verdade é aquela que é translúcida, é transparente, que até brilha, assim, sabe? Mas as pessoas hoje, isso no passado, usava-se muito. Hoje não, tudo virou geleia porque as pessoas estão... O paladar mudou, né? As pessoas querem mais pedaços de frutas. Então o geleado ainda assim é mais fácil de consertar. O geleado é o mais comum da gente encontrar hoje. Hoje assim, não tem muitas geleias que o pessoal usa muito, às vezes produto químico, muita pectina para fazer. A gente não usa absolutamente nada. Tudo natural. Os nossos doces, eles são todos artesanais e sem conservantes. Eu só uso somente o açúcar, porque eu acredito nisso. Eu sou meio natureba, sabe? Eu acredito que um doce de verdade... da empresa, né? Eu acredito que um doce de verdade, ele só deve ter, no máximo, 3 ingredientes. Que é fruta, açúcar e água. Não precisa... Um doce, para ser saboroso, ele tem que ter esses ingredientes. Porque quando você começa a acrescentar muita coisa, ele já perde a sua característica original. Perde a essência, né? Então, como comida de verdade, todos nós devemos buscar um doce de verdade também. Porque ele vai ser benéfico para a sua saúde, vai ser benéfico para a sua vida. Porque uma vida sem doce... Amarga. Amarga. Todos nós devemos saber apreciar um doce, né? Por falar em apreciar, eu vou tirar esse aqui, que já está no ponto, e nós vamos saborear. Ficou chique, viu? Ficou bonito, né? Ó, essa cozinha é tão bem feita, tão bem montada, que parece que é de brinquedo, né? Olha, é de brinquedo. Eu fico olhando, é de verdade mesmo, fogão. Tudo de verdade, né? Eu acho que a gente, como uma cozinha de verdade, aqui é o espaço onde eu estou sempre aqui gravando, trabalhando, testando algumas receitas,
tem que ser de verdade, tem que ser um lugar gostoso também, né? É um estúdio de verdade, uma cozinha de verdade. Uma cozinha de verdade. Então agora a gente vai tirar pra gente saborear, né? Conversar um pouquinho sobre doces. Vai ser excelente, viu? E a vida, tô ansioso pra saber. É engraçado, não agarrou nada, só nas laterais, né? Nas laterais aqui, ó. Pois é, aí eu fico pensando, se você tivesse feito, será que tinha agarrado? Quase certeza que sim. Como tudo na Não, vida, depende, né? Se você tivesse me explicando, olha o ponta, né? Agora sozinho, com certeza. Não. É igual o primeiro pão de queijo que eu fiz, ninguém comeu, nem os cachorros. Não deu certo. Depois melhorou um pouquinho, até eu desisti. Não é pra mim, não. Como tudo na vida, né? A prática leva à perfeição. Nos negócios é assim. Empreender é assim. Quando eu comecei, foram muitos tropeços, muita coisa errada, porque eu não sabia. Com o passar dos anos, eu fui adquirindo experiência. Hoje a gente ainda leva tropeços e tombos, mas são mais fáceis do que no passado. Acaba que, é se a gente observar o tamanho da empresa, o tamanho que, né, você assume, acaba que um tombo ele acaba sendo mais alto, né? Mas você começa a levantar rápido e evitar que esse tombo aconteça. Você age antes da hora, né? E o tombo também, às vezes, é benéfico. A partir de uma queda, você já levanta mais forte, mais fortalecido, com ideias novas, com projetos novos e segue adiante. Com certeza. E aí, vamos experimentar então? Vamos, agora é só esperar agora esse eu estou ansioso agora. Então agora é só esfriar pra gente saborear. Nossa, tá? O cheiro tá maravilhoso, né? Eu tenho certeza que o sabor também. Também. Mas então aí você foi criando novos doces, né? Novos produtos. E já tem hoje 23 anos? 23 anos. 23 anos, né? E onde que encontra já os doces da Mazé? Então, a gente... por onde? Aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Eu falo que é assim, a gente tem duas lojas. Eu tenho duas lojas que a gente pode distribuir para o Brasil. Uma está aqui, a nossa primeira loja física, aqui em Camões de Minas, aqui no centro. E a outra está na rua mais movimentada do mundo, que é a internet. É a nossa loja online. É o nosso maior canal de vendas hoje. A gente tem clientes, tem pontos de venda espalhados aí pelo Brasil, uns 80 pontos. Mas, assim, a de maior acessibilidade a todos é a internet, é o nosso site. E eu brinco, Kilda, que nessa loja você pode ir a qualquer hora da noite, pode ir vestido de qualquer maneira, ninguém vai te olhar. Você entra lá, faz o seu pedido e a gente envia com muita alegria, né? As nossas doçuras aí pro Brasil todo. E a gente tem uma satisfação muito grande que as pessoas não só querem comprar os nossos doces para saborear, mas principalmente para presentear. Porque doce é amor, né? Doce é carinho. Você pode ver que se você não come um doce, quem está à sua volta come. As pessoas ficam felizes de ganhar um doce. E por que as pessoas ficam felizes de ganhar um doce, Kiko? Olha, remete muito à infância nossa, né? É as memórias afetivas, né? Então a gente tem memórias afetivas. Eu falo que eu tenho uma formiguinha lá em casa. É? Nossa, tem que ver como que é gosta de doce. Então, é Nós ficamos, sabe aquele negócio de você ficar segurando ali até fazer 2 anos para comer doce? Até 2 anos não comeu nada. Mas sabe que curioso? Quando a minha esposa estava grávida, nós fomos para Porto de Galinhas. Então, assim, aí minha esposa ia servir o jantar. Na hora que ele serviu o doce, a Lívia começava a mexer na barriga. Mexer na barriga. E assim, a gente acha que é coincidência, né? Mas desde a barriga dá pra você ver que ter uma coisa com doce, é impressionante. É porque isso aí, eu falo que tá plantado na nossa memória afetiva, isso é cultural. Por mais que as pessoas falam, eu não consumo doce, eu não consumo açúcar. Então por que criou o doce sem açúcar? Pode falar qualquer coisa, mas é doce, porque você quer aquilo ali, aquela memória, aquilo que te remete a momentos felizes, a momentos únicos com você, com sua mãe, com sua tia, com sua avó. Eu costumo dizer que por que a gente tem essa paixão por doces? O doce nos remete muito mais à memória afetiva do que um salgado. Porque é o seguinte, pelo menos eu tenho minha lembrança, assim, a gente quando criança, a gente estava triste, chorando, no meu caso, a mãe dava um pedaço de rapadura pra gente. Que é o que tinha, era o doce que tinha. Passei anos, Kilda, da minha vida conhecendo a maneira de adoçar doces com rapadura. Eu nasci os dentes fazendo doce de laranja da terra. Minha mãe fazia a gente lixar as laranjas, ralar, descascar com a faquinha lavradinha e só adoçava com rapadura. Aos 18 anos que eu vim na casa do meu futuro marido, na época, que eu conheci um doce de laranja da terra feito de açúcar. Né? Então a gente chorava, a mãe dava um pedacinho de rapadura pra gente calmar. Né? A gente ficava feliz, não é verdade?
Aí quando você estava feliz para comemorar, sua mãe também te dava uma rapadura, te dava um docinho. Por isso é que a gente tem essa doce memória com os doces. Porque remete àquilo que é mais sagrado na nossa vida, que é o cuidado, o amor das nossas mães. Tanto dos momentos difíceis quanto os bons, o doce está presente, né? Sempre, né? Ou para curar um problema, né? Uma tristeza, né? Olha aqui o como que ficou bonito. A Nossa. geleia. Ó. Tá linda, tá? Demais, E né? é muito saborosa essa geleia. Ó. Aí, sai rápido, hein? Foi o tempo da nossa conversa. Uma porção, né? Rápida, hein? Dos doces que a gente faz, as geleias são as mais rápidas. O difícil mesmo é o preparo, ó. As cristalizadas, pelo jeito, já é outro processo, né? Vou deixar aqui, que agora a gente vai saborear. Só esperar, dar uma esfriadinha pra gente saborear. Excelente. Eu costumo dizer que por que a gente tem essa paixão por doces? O doce nos remete muito mais à memória afetiva do que um salgado. Porque é o seguinte, pelo menos eu tenho minha lembrança, assim, a gente quando criança, a gente estava triste, chorando, no meu caso, a mãe dava um pedaço de rapadura pra gente. Que é o que tinha, era o doce que tinha. Passei anos, Kilda, da minha vida conhecendo a maneira de adoçar doces com rapadura. Eu nasci os dentes fazendo doce de laranja da terra. Minha mãe fazia a gente lixar as laranjas, ralar, descascar com a faquinha, lavradinha, e só adoçava com rapadura. Aos 18 anos que eu vim na casa do meu futuro marido, na época, eu conheci um doce de laranja da terra feito de açúcar. Né? Então a gente chorava, a mãe dava um pedacinho de rapadura pra gente calmar. Né? A gente ficava feliz, não é verdade? Aí quando você estava feliz para comemorar, sua mãe também te dava uma rapadura, te dava um docinho. Por isso é que a gente tem essa doce memória com os doces. Porque remete àquilo que é mais sagrado na nossa vida, que é o cuidado, o amor das nossas mães. Tanto dos momentos difíceis quanto os bons, o doce está presente, né? Sempre, né? Ou para curar um problema, né? Uma tristeza, né? Olha aqui o que ficou bonito. A Nossa. Geleia. Ó. Tá linda, tá? Demais, né? E é muito saborosa essa geleia. Ó. Aí, sai rápido, hein? Foi o tempo da nossa conversa. Uma porção, né? Rápida, hein? Dos doces que a gente faz, as geleias são as mais rápidas. O difícil mesmo é o preparo, ó. As cristalizadas, pelo jeito, já é outro processo, né? Vou deixar aqui, que agora a gente vai saborear. Só esperar, dar uma esfriadinha pra gente saborear. Excelente. Hoje ninguém tem noção de um cafezinho desse, numa xícara esmaltada, com uma geleia feita na hora. Tá vendo? Agora chegou a hora da gente saborear a geleia que quase você fez, Kilda. Falta um pouco pra você fazer. Ainda bem que eu não deixei passar do ponto, né? Pelo menos você falou a hora certa de desligar. Ó, então vou servir o café pra gente aqui, ó, um cafezinho, e você pode servir a geleia pra você saborear a geleia que quase você fez. Deixa aí. Ó, você vai poder dizer se foi uma quantia generosa aqui, porque senão você não vai saber o gosto da geleia que você quase fez. Nossa, o negócio tá... Aí sim, chique, tá bonita, não tá? Ó, geleia de favela de laranja. É a minha preferida, sabia? Entre todas as geleias é difícil, né? Mãe falar do filho preferido, né? Mas... Tem alguns doces que são os meus preferidos. Mas essa aqui você pode falar, né? Ó, olha a textura. Vendo? O sabor dessa geleia. Um cafezinho. Bom, né? Pega meu café aqui. Mas é muito bom, viu, Mazé? Bom demais, não é? Mazé, e você já vendeu para quais lugares do Brasil e do mundo que já experimentou os doces? Então, ontem mesmo eu estava fechando um pedido dos Estados Unidos. A gente manda muito para fora dos Estados Unidos. Para a Europa a gente já mandou, mas é mais complexo o recebimento dos doces lá, enfim. Isso é questão do próprio país. Mas no Brasil a gente distribui no Brasil inteiro, justamente através da venda online, né? E sabe que o que é mais interessante? Durante muito tempo, consultores, mentores me diziam que eu não podia vender doces online. E eu sempre persisti nisso. Foram anos, de 2012 até ver meu sonho realizar em 2020. Então, a realização de um sonho, muitas vezes demora anos, né? Foi aí que para chegar nesse ponto de vender doces online, me diziam que não era possível você gerar desejo à distância,
Eu comecei em 2018, que eu assumi as redes sociais da Mazé Doces. Passei um ano divulgando. Fica à vontade, viu? Tô resistindo, não. Bom demais, não é? Muito bom. Durante um ano, gerando desejo, mostrando às pessoas, não é gerando desejo, né? Tentando realizar um sonho meu, que era vender doces online. E uma pergunta que eu fazia sempre era: como transformar amor em vendas? E aí o que acontece? Eu demorei um ano mostrando o meu trabalho, apresentando para as pessoas terem credibilidade, porque rede social é isso, as pessoas têm que acreditar em você. Até que fiz uma Black Friday pelo WhatsApp, porque o meu site estava em construção, e a gente vendeu muito. E a gente entra em 2020 com aquela certeza, né, que agora vão vender doce online, vem a pandemia. Por um curto espaço de tempo, eu pensei que todo o meu negócio ia acabar por causa da pandemia. Mas aí aconteceu o contrário. Eu vi naquele momento de grande desafio, de grande tristeza para a humanidade, o meu sonho se realizar. Era possível vender doces online. Aí de 2020 para cá nós não paramos mais. E eu quero transformar... Então foi uma coisa que a pandemia acelerou. A pandemia acelerou, porque antes as pessoas... Eu já tinha visto que era possível, mas talvez eu demorasse aí 2, 3, 4, 5 anos. Mas como que seria? Porque assim, ó, cada um vai ter um pensamento do desafio de vender online. Eu pensaria o custo do frete, talvez, a questão logística, né, vamos dizer assim, mas a sua percepção era das pessoas desejar a distância, né? Assim, de querer comprar um doce à distância. O frete é um grande desafio, a logística é um grande desafio no nosso país. Mas, imagina, você tá lá, vamos falar assim, nos Estados Unidos, vamos ver, fora do país, ou você tá lá no sul, ou no nordeste. O que te levaria a comprar um doce aqui de Minas Gerais? E pagar, muitas vezes, o valor do frete um pouco mais alto. Talvez o frete saia mais caro que o doce. Sim, muitas vezes. Mas o que te levaria? Mas é porque ele é único, né? A questão é isso, que o produto seu é esse, né? Vai ter outros parecidos, né? Vai ter outras pessoas que produzem, mas o seu produto é único. É vocês que fazem ele aqui. Mas assim, né, pra você que tá assistindo a gente, você tem que pensar que tem algo mais profundo do que o doce em si. Porque doce, pode ser doce em qualquer lugar. Mas é porque gente compra de gente, compra história. As pessoas começam a ver, entender que aquilo ali é muito real, né? E que aquilo disso não é só um produto, é um produto que tem história, que tem um porquê de existir, né? E aí, como que eu vou gerar desejo, fazer as pessoas acreditarem no meu produto? É sendo muito verdadeiro, entregando aquilo que a gente promete. E não é fácil, é desafiante, porque uma coisa, quando a gente faz um doce, uma geleia, uma compota, ela não sofre tanta alteração, né? Quando chega, você vai receber. Mas uma fruta cristalizada, quando a gente termina de embalar, é a coisa mais linda. Mas você imagina que ela às vezes tem que rodar 500, 600, 800, 1000 quilômetros, né, em meio de transporte para chegar lá. De uma certa maneira, ela chega resbaladinha, mas ela chega com sabor, com qualidade, com aquilo que a pessoa espera encontrar. E aí é por isso que hoje eu vejo que é possível não só doce, a gente pode vender qualquer produto vendas online, mas quem trouxe essa aceleração toda foi a pandemia. Que apesar das grandes desvantagens, trouxe muitas vantagens pra gente. Mas você falou uma coisa aí que eu entendi o seu desafio e entendi a solução. Aquela questão que eu falo na palestra começa pelo porquê, né? As pessoas entenderem o seu porquê. Não é simplesmente o doce, né? Mas o porquê do amor pelo doce, o porquê do carinho do doce. E com a rede social você conseguiu que as pessoas conectassem com o seu porquê. Não é isso? Então aí a pessoa compra não é só porque é um doce, é porque o doce feito aqui, com amor, com carinho, com a história que tem, né? Então a pessoa quer comprar junto com o doce a história, né? O porquê meu negócio existe. Para mim, hoje é um negócio, né? Tornou-se um negócio muito, muito próspero, muito abundante e muito saboroso, né? Mas é algo muito mais profundo, porque eu comecei fazer doces para prover a minha família. Então é isso que me move, sabe? Então, para gerar empregos, porque imagina eu na época lá em 99 desempregada, né? Louca para encontrar um trabalho que pudesse me pagar um salário mínimo. E eu lembro que eu fui num lugar, eu acreditava que ali eu seria contratada. E me disseram não. E eu volto e faço um juramento, já que ninguém me dá um emprego, eu vou criar o meu, vou gerar muitos outros para a minha cidade. Isso sempre me norteou, né? Então eu gerei e geramos empregos. E quando a gente fala em gerar emprego, não é só o direto aqui das pessoas que estão aqui, mas existe toda uma cadeia por trás, né? O prestador de serviço que está por trás, o produtor, a produtora rural, que está lá na roça, que está lá fazendo
um doce pra gente, plantando uma fruta pra gente fazer os nossos doces, né? Quem faz o chapeuzinho das compotas, enfim, tudo isso pra gente é gerar empregos. Isso só veio por quê? Um sonho, uma necessidade que transformou num grande propósito. E aí fazer doce é a minha vida, eu não poderia fazer outra coisa na minha vida senão doces. Aquela frase sua deixou muito comigo quando eu vi sua frase na sua rede social, né, antes de te conhecer. Quando seu pai falou, olha filha, deixa esse negócio de doce que isso não dá dinheiro, né? Aí você respondeu assim, olha, eu tenho conta para pagar, tenho 2 filhos para criar, um sonho para realizar. Isso. Essa frase fala muito, né? Porque conta para pagar mostra o valor seu com honestidade, né? Cumprir com os seus compromissos, né? 2 filhos para criar, quem tem filho sabe, né? Que não tem coisa mais forte que impulsiona a gente, né? E ainda quando tem um sonho para realizar, aí fica imparável, né? Eu brinco que as pessoas ficam imparáveis. É muito profundo, né? Eu falo que isso é muito profundo e é uma conexão forte que a gente passa a ter com o nosso existir, né? Eu acho que com a nossa vida, né? E com a missão que a gente veio para esse mundo, porque a gente não chegou nesse mundo apenas para oba-oba passar, não. Deus fez a gente com capacidades infinitas de realizações. E não a gente não pode pensar que é nada por bem material. É algo mais profundo. O dia que eu for embora, o que eu vou deixar? Porque a pessoa só morre verdadeiramente, Hilda, quando a última pessoa que a conhecia morrer também. Então leva muito tempo pra gente morrer, né? Isso é legal, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sei porque, assim, uma das das únicas pessoas que eu posso dizer que realmente acreditava em mim, era o meu sogro, o seu Tezinho. Um homem brilhante, que construiu muito, né? E se eu moro nesse lugar que nós estamos, foi ele que era um terreno dele, então ficou pra mim e tal. E ele sentado numa cadeira de rodas, que ele teve um AVC, passou tipo há uns 18 anos sentado numa cadeira, e ele falava assim, faz doce minha filha, porque doce dá. Enquanto as pessoas não acreditavam, ele acreditava. Meu sogro já faleceu deve ter uns 8 anos, né? E ele vive no meu coração. Ele vive no coração dos meus filhos, e dos netos, dos bisnetos, então, dos bisnetos. Ele só verdadeiramente vai morrer quando a última pessoa que tem uma ligação com ele morrer. Então a gente vive muito tempo, as pessoas acham que a gente morre, que vive, não, a gente vive no coração dos outros. Enquanto você está no coração, na lembrança de alguém, você está vivendo. Pensar nisso. É muito interessante pensar dessa forma, viu? Estou aqui viajando aqui. E você estava falando das histórias, né? Porque eu fiquei impressionado de ver os detalhes aqui. Tudo tem um detalhe muito legal, né? E tudo assim, tem uma história. Muito bem encaixado. Aí você me disse que tem uma história, né? Esse ralo aqui foi o primeiro ralo que eu fiz, né? Que meu marido fez para me ralar meu primeiro mamão que a gente foi ralando, depois a gente foi evoluindo. Essa colher de pau foi a primeira colher que eu usei para fazer meu primeiro doce, por isso que eu tava com carinho. E aqui eu tenho várias peças, todas elas, isso aqui as pessoas falam, eu não sei como que eu vou começar, eu não tenho. Por exemplo, isso aqui é a coisa mais simples, né? Tá velho isso aqui foi feito quer ver? Final de agosto, né? Tá fazendo anos, porque meu primeiro doce que eu fiz cristalizado foi final de agosto, dia 7 de setembro, então aqui dia 6 de setembro mais ou menos que eu fiz. É um cabo de vassoura com um pedaço de arame e eu colocava o filme aqui e passava a bandejinha e puxava o filme. Então, se eu não tinha como selar uma bandeja de doce cristalizado, essa foi minha primeira, maquininha, né? Que hoje tem aquele negócio. Então, você pode criar e ir fazendo as coisas com o que você tem. Né? Na prática, então assim, eu não tenho, não vou começar porque eu não tenho. Você não precisa, comece com o que você tem. Faz o que dá pra fazer. Faz o que dá pra fazer. E aí tudo conta uma história. Tudo que eu tenho aqui, desde que chega lá, quando você chegou, que você gostou, né? Tem uma história, até as plantas. Porque nós somos feitos de história. Até aquela botinha lá, tem uma planta bom. A fonte? Não, tem uma botinha lá. A bota! A bota é sensacional, porque a bota tem uma história mais linda ainda. Porque, e as pessoas às vezes não acreditam no sonho da gente, e tá tudo certo. Eu, com muitas botas, um dia eu fiz um jardim só com as flores plantadas lá. E eu falei assim, gente, uma vez tinha um moço pintando, de política, pintando os muros. Eu falei, você pode pintar essa bota pra mim? Ele pintou, eu tenho elas ainda. Aí eu plantei flores nela, e eu comecei a juntar botas, e um dia eu levei para uma artista plástica aqui da cidade, para ela pintar pra mim. Porque eu queria ter aquilo ali, que é as botas que as meninas tiram da produção que nós usamos e depois de um tempo ela desgasta. É um lixo que você pode transformar.
né? Eu gosto dessa maneira de fazer legal. Transformação, de aproveitar. Mas ficou legal demais, é bem decorativo. Né? Aí ela não pintou, tive que recolher e aí descartou. Até que esse dia que sempre trabalhou aqui com a gente, ia para Nova Serrana e volta, é aqui borda das frutas, ela decide, aí pinta pra mim esse dia, eu pintei as minhas, ficou muito ruim, meu projeto, ele existe aí, né? Eu tenho um projeto piloto, coitado de mim, pra pintar não tinha nada. Esse dia passou a pintar e hoje, assim, a gente não perde nenhuma bota. Saiu dos pés de uma doceira e transforma num vaso para plantas. Tudo aqui a gente meio que vai transformando. É como a laranja, os favelas, a gente faz as casquinhas e os favelas a gente faz a geleia. A laranja, então, sobra só aquela membranazinha que tem? Sobra a membrana. É que é muitas, né? A gente acaba dando outro destino, mas se você for e ver... a semente? A semente a gente descarta também, pode plantar. Eu junto tudo em baldes e levo lá para a roça da minha mãe e vou jogando lá. Se o pé vai nascer, vai vingar, já é alguma coisa. Pode surgir um monte de depois novos pés, né? Isso aí. E assim, pra gente ter noção de quantos doces que você produz por mês, como que... Nossa, a gente produz toneladas. A gente tem assim, a gente fala que temos o pré-pronto e o finalizado. Então, é safra. Agora nós estamos na safra da laranja. Tudo cheira a laranja por aqui. Laranja da terra, laranja de casquinha, enfim. Laranja sanguínea, todas as laranjas que encanam, tudo que é laranja já está terminando a safra. Aí a gente prepara os doces. Então, assim, a gente entra com toneladas para câmaras frias, para compotas e tudo. Enquanto você está entrando com um, você está saindo com o outro. Então, a gente tem uma quantidade muito relativa. Tem mês que você produz muito mais toneladas, outro mês menos, entende? Mas você vai finalizando e vai deixando guardado. Por quê? É safra. Então, a gente trabalha com a safra da fruta. Porque na safra a fruta está mais saborosa, está mais bonita e tem abundância. E com valor mais baixo também. É pensado. Então assim, é uma coisa que chegou nesse ponto, né? Chegou nesse ponto. No início era um desafio, com certeza, né? Era um Deus Faltava desafio, laranja, não estava no ponto. Faltava tudo, não tinha conhecimento, mas com o tempo, depois de 2, 3, 4, 5 anos, você começa a estabelecer critérios para o seu próprio negócio, você começa a criar maneiras de fazer aquilo ali dar certo da melhor maneira que você consegue. E planejamento é fundamental. Você tem que planejar. Em janeiro a gente planeja a produção toda do ano, a produção que a gente vai produzir em cada mês. Eu já tenho um plano para o ano inteiro. Para o ano inteiro, tem que ter, senão não funciona. Você tinha falado uma questão de sucesso e eu vim com a Vitória, a gente veio conversando sobre dinheiro, se dinheiro traz felicidade. Aí eu parei para pensar, o dinheiro é o resultado de um serviço muito bem feito, é o resultado de um sucesso, concorda? Se a gente pega tudo pronto, já é outra história, né? Mas para quem construiu uma história igual você construiu, quer dizer, o dinheiro vai refletir o seu esforço e o seu sucesso. Então, se a gente falar assim, o dinheiro traz felicidade, olha, o sucesso que você colheu de tanto que você plantou está te trazendo felicidade, concorda? A gente só está medindo pelo dinheiro. Faz sentido para você? Se dinheiro traz felicidade, né? Totalmente, né? Porque às vezes as pessoas, uma questão, meninas, me dá um negócio, aquela coisa, as compotas, as três, os vidros de compota, os vidros de compota. Porque a gente vai falar, não vidros. Ah, tá. Aqui, ó, coloca aqui. Eles entram aqui. Compota, não, é porque isso aqui a gente chama falou de três... cumbuca. É cumbuca. Pra gente é pau. Ah, é? Agora vamos dar continuidade, né? Bate palmas aí pra você. Porque isso, sobre dinheiro, é algo que as pessoas, a gente tem que repensar. Então existe esse negócio de fazer dinheiro não traz felicidade. Mas como você pode fazer a transformação na sua vida se você não tem dinheiro? Como você pode ter um negócio que não dá dinheiro? A gente tem que mudar esse conceito sobre dinheiro. Dinheiro traz sim felicidade. Ele não pode ser o motivo da sua felicidade. Mas, quando você pensa assim, olha, como no meu caso, né, é uma consequência, ele veio após, né, todo um trabalho, mas quando você pega o dinheiro e traz ele, coloca ele no lugar que ele deve estar, que é um lugar de respeito e de realizações, e que ele pode fazer você fazer muito bem para as pessoas à sua volta, aí você entra em outra questão. Você tem que ter entendimento que, olha, como que você faria um negócio funcionar sem dinheiro? Né? Ele é o resultado de sonhos, de realizações e tudo. Então, por exemplo, quando eu vejo a marca da Mazé Doces aqui, ó, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para começar meu negócio. O dinheiro foi chegando e ele foi o responsável por toda a transformação. Então, quando você olha aí, primeiro, o nosso rótulo ele era diferente, depois ele passou a ter
essa identidade visual, e tudo isso foi acontecendo, por quê? Porque a empresa foi dando resultados financeiros. Então, eu penso que a gente deve ter esse entendimento muito grande que quando a gente tem um resultado, que o nosso dinheiro vem de um trabalho honesto, íntegro, um trabalho assim, de realização de sonho, o dinheiro tem um valor muito grande, ele é muito sagrado e ele traz, sim, felicidade. É bem interessante a gente pensar dessa forma, né? Porque tem gente que fala assim, ó, tal fulano de tal tem muito dinheiro, mas não é feliz. Mas é porque a forma que ganha o dinheiro não é feliz. Né? O jeito que ele produz o dinheiro não traz felicidade. E talvez também, eu penso que a gente não deve nunca ligar a felicidade ao dinheiro, nem aos bens materiais. Felicidade é algo que a gente tem dentro da gente. Nada de fora vai te trazer felicidade se você não estiver bem com você. Então, quando você está bem, que você entende o porquê da sua existência, que você tem um propósito, que você acorda todos os dias de manhã pensando no que você vai fazer, você é feliz. Eu já morei em rancho, né? Numa taperazinha de chão, né? Minha cama era 4 pilastras de tijolos com umas tábuas e um colchão fininho, e eu era muito feliz ali. Eu já trabalhei numa agência bancária onde eu limpava o chão que todos pisavam, mas eu era feliz ali. Então, às vezes eu falo que até na minha tristeza, eu tô chorando, eu tive momentos muito desafiantes na minha vida, momentos que eu perdi o chão totalmente, eu falava assim, mas mesmo assim existia aquela centelha divina, né? Porque a felicidade é uma centelha divina, que ela estava acesa e me fazia feliz dentro da minha tristeza. Porque é o maior, é a vida que te move, que te faz feliz, e não o que está à sua volta. Eu penso assim. Você está totalmente certa, viu? Porque às vezes a gente fica esperando muita coisa acontecer. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando a minha empresa tiver isso, eu vou estar feliz, né? E fica mandando lá para frente a felicidade, né? E não observa que ela está no nosso redor, né? As pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que viver muito presente. Eu falava com você, eu estou vivendo só no presente. E é sensacional quando você consegue viver só no presente. Você não fica muito ligado ao passado e tem muita expectativa com o futuro, né? Viver o presente, o momento atual é o que te traz mais felicidade. E às vezes é difícil a gente estar conectada no momento atual. Com certeza. E como eu falo, hein, Kiko? Agora, me conta, os cristalizados, os doces cristalizados, demora quanto tempo? Esse aqui a gente viu aqui que é pouco tempo, né? A geleia, como eu te falei, é um dos mais rápidos de fazer. Aqui nós temos as compotas, né? E que é... Essa aqui é de jabuticaba. Essa aqui é a última que existe aqui da produção. Essa aí é de goiaba e essa é de figo. Também demora, porque o figo ele demora para voltar a cor, ele tem todo um processo para voltar a cor. A jabuticaba você tem que descaroçar. Mas quando a gente fala de fruta cristalizada, agora quando fala de fruta cristalizada, que são esses daqui, eles demoram em média 30 dias para ficar pronto. Você aceita? 30 dias, ó, aceita. Um figo com nozes, olha só, gente. que é uma mistura, uma combinação perfeita do figo e das nozes. Aqui nós temos abóbora, a gente tem figo com doce de leite e nozes. Por que eles demoram tanto tempo para ficar pronto? Você precisa preparar a fruta, muitas curtir, como a laranja da terra, o figo voltar a cor. Depois você precisa açucarar, num processo ali lento também, de fervuras e descanso. Depois eles precisam descansar para atingir o ponto ideal de saturação de açúcar. Feito isso, a gente finaliza. Então, média 30 dias. Agora, quando a gente fala do produto premium, né, do top daqui da Mazé Doces, do produto mais nobre que a gente criou até hoje, que são as frutas cristalizadas inteiras, neste caso aqui é o abacaxi cristalizado inteiro, esse aqui, 6 meses para ficar pronto. Nossa. Às vezes dá mais de 6 meses, porque você tem que preparar o doce, né? Depois de preparado, ele precisa descansar no mínimo 6 meses. Então a gente terminou no final de junho isso aqui, vamos entregar somente em dezembro. Né? Então a gente vai na produção de doces das geleias, que são as mais rápidas, a compota, que é intermediária, que está entre intermediária, depois tem as frutas cristalizadas normais, que aí demora um tempo mais, a chegar no produto premium, que é o abacaxi cristalizado inteiro, que são 6 meses para ficar prontos. É assim. É muito interessante, hein? Mas então você quebrou uma barreira muito grande, que é a questão da internet, né? Porque imaginar comprar doce na internet, chegar com uma qualidade e espalhar isso para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. E hoje atualmente, nós temos 35% das nossas vendas online, mas o nosso objetivo é chegar em 70% em um ano. Eu quero transformar o negócio, eu quero que o nosso negócio seja 77% digital, porque a gente vai ficar com 30% para lojas físicas, para alguns clientes,
Porque é um modelo de negócio que você tem uma expansão gigantesca, você pode atingir assim, milhares de pessoas e se você for analisar com um custo mais baixo, né, do que as lojas. E quem quiser, por exemplo, tiver um restaurante, tiver um ponto de venda, uma loja, pode comprar de vocês para poder vender lá? Pode sim. No momento agora, nós já fechamos a abertura de novos clientes, porque nós já estamos em agosto, né? Então tudo que a gente tem em estoque, tudo que a gente está preparando para dezembro, porque quando chega dezembro, Kilda, a pessoa, normalmente o cliente ele vende 3 vezes mais do que habitualmente, né? Então a gente tem que preparar, porque os clientes estiveram com a gente o ano todo, a gente tem que atender a todos. Nosso produto é artesanal, mas a gente abre, quando chega janeiro, a gente abre novamente as possibilidades, as vendas para o atacado e as pessoas podem fazer o seu pedido. Mas para consumo, está aberto lá na nossa loja virtual, que é amazedoces.com.br, está disponível, qualquer pessoa vir aqui na nossa loja, pode levar as nossas delícias aí, porque eu tenho certeza que vão amar. Coruja sempre gava toco, né? É bem interessante porque assim, esse planejamento é muito importante, né? Porque se você não tem esse não, né? Ó, não posso vender porque já está planejado, já vai ser entregue, vai faltar alguém que está esperando, né? Dos clientes que já te compram para revender. E faltando a internet também, onde que está crescendo muito, né? Que é o seu carro-chefe que vai crescendo aí, né? Ó, bem bacana. E como que você, né? Foi na pandemia, quando que você começou a ter muita relevância na internet? O que você poderia passar de dica para quem vai crescer aí na rede social? Olha, o que eu poderia dizer é que, primeiro, você tem que acreditar muito em você. Quando a gente só pode fazer a transformação nas nossas vidas, quando a gente acredita na gente, no nosso potencial, no nosso sonho, depois trabalhar muito. E se você for fazer, né, se propor aí a desafiar as barreiras da distância, porque a internet encurtou, né, todo mundo ficou mais próximo. Quer dizer, você pensa assim, a pessoa está lá no norte do país, está no sul, mas você se sente próxima dela, como se fosse sua amiga íntima, isso que a internet trouxe. Aí é só você realmente apresentar seu produto, né, com aquilo que você sabe, da maneira que você gosta, que você se sente confiável para apresentar, porque eu tenho certeza que aí o universo se abre e há uma expansão, como aconteceu e está acontecendo aqui na Amazé Doces, né? Então a gente primeiramente tem que acreditar na gente, no produto da gente, nos sonhos da gente, trabalhar. Tem que mostrar a vontade, né? A vontade. O porquê você está aqui, né? E o tanto que ama o produto, né? Porque aí as coisas vão acontecendo, tudo vai acontecendo naturalmente. Se conectando e espalhando, né? É verdade. Mas sempre eu peço uma dica de ouro para quem vai começar a empreender. Então imagina lá, né, uma pessoa que está passando desafios parecidos com o seu lá do início. O que você fala para essa pessoa agora? Olha, minha filha, minha amiga, faça isso. Olha, a minha dica de ouro é uma só que eu falo sempre. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Trabalhe muito. Realize-os e seja feliz. Porque tudo é possível quando a gente acredita e faz com amor. Essa é a minha dica. Pois é, e acreditando você vai achar meios para poder fazer as coisas acontecer. É a única coisa que pode mover a gente rumo à realização dos sonhos da gente é o acreditar na gente mesmo, nas possibilidades. Pois é, agora igual eu estou tendo o prazer de estar aqui, conhecendo a sua cozinha, conhecendo os doces, a empresa e pegando várias dicas e conselhos aqui. Tem pessoas também que têm a oportunidade de te ver pelo Brasil numa palestra também. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, eu estou sempre em algum canto do país, né? Eu te falei que eu voltei agora do Ceará, nas próximas semanas eu estou indo para São Paulo, então você fique atento aqui no Instagram, que eu estou no Instagram da Amazé Doces, que eu estou sempre avisando por lá onde vai ser minha próxima palestra. Eu falo um pouco da minha vida e é um momento lindo, né? Eu estava lá no Ceará e tive encontros assim, com mulheres incríveis, empreendedoras, eram milhares de mulheres, e a gente encontra umas com as outras e eu acho assim, de um crescimento, né, de um momento muito rico para ambas. É muito lindo. Você volta diferente também, né? Volta diferente. Porque você vê cada coisa ali. É como você nas suas palestras, né? Com certeza. Eu venho e volto com uma energia, com um olhar, com conselhos, né, e com insights que não tem preço, né? Inclusive com esse podcast aqui, com certeza vai ter muitas novas histórias aí, né? Porque, né, para finalizar, eu quero falar o que eu tenho aprendido, né? Que grandes empresas, grandes pessoas começaram com grandes desafios, né? Grandes dificuldades. Só que quando a gente olha assim, a gente só vê o sucesso. A gente não vê a raiz, a gente não vê lá como que foi. E talvez por isso a gente não tem assim, tanta esperança e coragem, porque a gente acha que tudo começa pronto. E quando a gente vê histórias igual a sua linda história, né, de superação, de
acreditar em você e de fazer as coisas acontecer, traz inspiração para quem está sonhando, mas com todos os desafios, né? É verdade. Então, eu acho que isso que é lindo a gente poder compartilhar, né, para as pessoas, pensar assim, peraí, isso é verdade mesmo? Começou foi de jeito mesmo? Muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Mas é como um rio, né? Eu falo que eu sou uma amante da natureza, eu acho que isso aí é como um rio, você vê um rio enorme, né? Em todas as, como a gente fala, em todas nas suas dimensões, mas ele começa lá numa nascente com um fio de água. E ao decorrer do tempo ali, ele vai agregando, né? A água vai chegando, até transformar naquele leito de rio maravilhoso. E a vida da gente é isso, a gente começa lá com um fio, né? Uma ideia, um sonho, e tudo vai agregando pra gente canalizar e realizar os nossos sonhos e tornar abundante como um rio, né? Em água. Isso é lindo, né? Isso é o poder de Deus nas nossas vidas. Mas quero agradecer muito você ter me ensinado a fazer doce. Fiquei especialista agora. De agora em diante eu vou experimentar sua geleia qualquer dia. Qualquer dia eu vou mandar para você aqui, tá? Você dá a nota. Que ótimo. Adorei experimentar os doces, muito lindo tudo isso aqui, ver a história, né, desse local, a energia que só quem chegar aqui vai conseguir perceber, né? Um escritório desse aqui maravilhoso, trabalhar aqui deve ser... Vai trabalhar, não. É tipo descansar, né? Claro que eu tenho uma pequena floresta urbana, né, que eu construí com as minhas próprias mãos, e isso reflete em tudo que no ambiente da gente. É muito feliz estar por aqui. É isso aí, parabéns aí por toda a sua trajetória, parabéns por você ter transformado aquele não em vários sims para outras pessoas, né? E fico curioso de saber quantas pessoas já passaram por aqui como colaboradores, já cresceram, já mudaram, já manteram suas famílias e tal. Então eu falo que no meu podcast eu falo que a sua história move vidas. Então com certeza você é um caso, né, muito claro disso, que a sua história move vidas, e fico curioso de saber quantas vidas já se moveram, né, pelo seu sonho, pelo seu propósito. Então eu quero te deixar esse parabéns. Obrigada, são centenas de pessoas que passaram por aqui, que ainda vão passar, se Deus quiser. E eu que agradeço você pela confiança, por estar aqui comigo, foi ótimo. Venha sempre, volte sempre. E ainda quero te falar outra coisa, quantas e quantas pessoas já tiveram seu dia mais doce e feliz, né, e já mudou o seu dia ali que estava triste e tal, porque chegou, né, um doce desse. Esse aí eu vou te contar. Esse é o melhor. Todos os dias, e são toneladas, né? Toneladas, e deve ser milhares, sei lá, milhões de pessoas esses 20 anos, é muita gente. Você já alegrou muita gente, hein? Que já pôde ter aquele, uau, lembrei da minha avó, lembrei da minha mãe, com doce. Isso é maravilhoso, é o poder de Deus nas nossas mãos. É isso aí. Gratidão. Eu que agradeço. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Muito Obrigada. obrigado.